essa dica número 8. Ainda que a mesma palavra, diga mesma palavra, seja utilizada em vários textos, só o contexto poderá nos ajudar a compreender o real significado. Olha essa frase aqui. O contexto é o Senhor da interpretação. Amém? Vamos explicar um pouco sobre isso. Nas Escrituras, no texto sagrado, no texto bíblico, nós encontramos diversas palavras que são frequentemente utilizadas pelos autores inspirados. Então, às vezes, você encontra, eu vou dar um exemplo que eu gosto de dar. Jesus Cristo, no Evangelho de João, ele usa um verbo chamado, é o verbo deixar, e ele usa de formas diferentes. E se eu traduzo sempre o verbo deixar como um dos significados que eu vou passar aqui para você, nós teremos um problema na interpretação. Eu vou dar um exemplo aqui. Lembra que Jesus falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, qual é o significado dessa frase de Jesus? Ele estava deixando com a gente a paz dele. Amém? Ele estava nos dando algo, sim ou não? Mas no mesmo livro, Jesus fala: deixo-vos agora e vou para o Pai. Veja, no primeiro caso, ele deixa algo conosco. No segundo caso, ele se retira de nós. Entende que essa regra aqui, que essa dica é importantíssima? Não é a repetição de uma palavra em um texto que vai ser essencial para a interpretação ou que vai ser uma regra geral. Por exemplo, eu já ouvi pessoas dizendo assim: todas as vezes que a palavra, eu vou dar esse exemplo para vocês, mas tem outros, tá certo? Todas as vezes que a palavra anjo aparece na Bíblia, é sempre uma menção ao ser celestial. Isso é perigoso. Sabe por quê? Porque não é a palavra em si que é essencial para o entendimento do texto. Então, Saulo, o que é essencial? É a palavra no texto sendo observado o contexto. Posso dar exemplos para vocês? A palavra anjo é uma palavra grega, eu falo isso em um dos meus livros, é a palavra grega angelos. Diga comigo, angelos. Essa palavra angelos quer dizer mensageiro. Agora uma pergunta para vocês: um mensageiro pode ser alguém divino? Sim ou não? Pode ser então um anjo. Mas o mensageiro pode ser um homem? Então veja o problema se eu traduzisse a palavra ângelo sempre como mensageiro divino. João Batista é chamado de o anjo do Senhor. Jesus, citando uma profecia do Antigo Testamento, Jesus conversando com os discípulos, ele fala isso, que no Antigo Testamento estava escrito: eis que enviarei o meu anjo adiante de vós. Aí o texto fala, e referia-se ele a João o Batista. Amém? Então veja o perigo dessas regras que as pessoas aplicam. Todas as vezes que a palavra anjo aparecer, é sempre uma menção ao ser celestial. Não, só o contexto é que vai determinar. Compreendido isso? Então, na Bíblia a gente encontra: enviarei o meu anjo adiante de vós, como uma menção a João Batista. Quem já leu as 7 igrejas do Apocalipse? Já leu? Capítulo 2 e capítulo 3. Ao anjo da igreja em Éfeso, em Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. É até tema de um livro que eu escrevi sobre as 7 igrejas do Apocalipse. E ali é curioso que, por mais que no livro de Apocalipse, anjo, a gente encontra como uma menção ao ser celestial, no capítulo 2 e no capítulo 3 de Apocalipse, não pode ser seres celestiais, tem que ser o pastor da igreja, tem que ser o líder daquela igreja local. Ao anjo, ao mensageiro da igreja de Éfeso, de Esmirna, de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, escreve. Amém? Ficaria ilógico, veja como o contexto é importante. Uma pergunta: quem foi que apareceu para João na ilha de Patmos e mandou
escrever e mandar o livro de Apocalipse para as 7 igrejas? Quem foi que apareceu para ele? Alguém sabe? Que quando apareceu para ele, ele disse assim, e caía aos seus pés como morto. Diga, Jesus. Diga, Jesus apareceu para João em Patmos. Vamos lá, gente? Agora segura isso. Olha como seria ilógico falar que o anjo das 7 igrejas era um ser celestial e Jesus está assentado à destra do Pai nas alturas. Jesus também está conosco, porque Ele é onipresente, amém? Ficaria ilógico Jesus mandar escrever uma carta a João para entregar a um anjo que está com ele lá nos céus. Então é mais fácil a gente entender pelo contexto que Jesus aparece para João e fala das 7 igrejas para escrever a os líderes das igrejas que se encontravam naquelas cidades na Ásia Menor, amém? Então está vendo como é importante? Não é apenas a mesma palavra aparecendo na Bíblia que vai ser essencial para a interpretação, mas só o contexto. Alguém diga o contexto.